Saudações, alunos, alunas. Lembrando que essa atividade para você fazer, você só vai precisar mesmo assistir o vídeo. A aula 01, o que é filosofia. Tá ok? Não precisa nem mesmo se dirigir às notas de aula em PDF que eu passei. Só o vídeo já é o bastante. Então vamos lá resolver as questões. A primeira questão diz assim: todos os homens, por natureza, desejam conhecer. O autor dessa frase pensava que já nasce com o homem essa fome pelo saber, essa vontade de conhecer. E você, o que pensa sobre isso? A vontade de conhecer é algo inato, ou seja, já nasce com o homem, ou o homem precisa aprender a ter vontade, a gostar de conhecer? Será necessário uma educação para aprender? Em outro momento quero saber o que você pensa sobre isso. Então, em outro momento você vai produzir um texto, escrever alguma coisa, tá bom? Agora eu só quero que você diga quem foi o autor dessa frase. Eu me lembro que eu coloquei um print, contendo essa frase e o nome do autor. Então você só vai recorrer a esse momento do vídeo específico. Quem foi? Tales de Mileto, o primeiro filósofo, não é? Um pré-socrático, onde ele falava que tudo vinha da água. Observando a natureza, ele chegou a essa conclusão. Os filósofos naturalistas, eles buscavam o princípio da vida, a origem da vida. Ok? Pitágoras também fazia essa busca. Ele atribuía ao número. Já Sócrates transferiu essa reflexão da natureza para o próprio homem. Platão já não é mais pré-socrático, né? Ele já escreveu o que nós sabemos sobre Sócrates veio de Platão. Ok? Sócrates não escreveu nada. O que sabemos de Sócrates é tudo por intermédio de Platão. Já Aristóteles escreveu muitos livros, tá? Sobre a lógica, sobre retórica, tá certo? A metafísica. E aí, já consegue responder essa questão? Eu também coloquei algumas notinhas a mais. Tales e Sócrates não escreveram nada, né? Como já falei. O que sabemos sobre Tales advém dos escritos de Aristóteles e do historiador antigo Heródoto. O que sabemos de Sócrates é originário dos escritos de Platão. Aqui nós temos um conceito, né, que a palavra inato é aquilo que já nasce com a gente, tá bom? Que faz parte do indivíduo desde o seu nascimento, que nasce com o indivíduo. Eu coloquei nas notas de aula de hoje, um PDF, algumas observações sobre o Tales de Mileto, para você conhecer de forma mais profunda, tá? Obras principais de Aristóteles. Olha, ele escreveu um dos temas, né? Lógica. Aqui nós temos o nome dos livros. Sobre a interpretação, categorias, analíticos, tópicos, elencos sofísticos e os 14 livros da metafísica, que Aristóteles denominava prima filosofia. O conjunto dessas obras é conhecido pelo nome de Organon. Tá certo? Então veja bem. Outro tema,
explorado por Aristóteles, filosofia da natureza. Então ele escreveu sobre o céu, o nome das obras, né? Sobre o céu, sobre os meteoros, 8 livros de lições de física e outros tratados de história e vida dos animais. Outro tema, filosofia prática, onde ele fala sobre ética. Ele escreve um livro muito conhecido, né? Que já caiu em muitos vestibulares em Enem. Ética a Nicômaco, ética a Eudemo, política, constituição ateniense e outras constituições. Outro tema explorado aqui por Aristóteles, poética, retórica e poética. Obras principais de Platão. Das obras de Platão, cerca de 30 chegaram até nossos dias. As mais célebres foram escritas sobre a fórmula de diálogo, que é o nome das obras principais de Platão. República, 10 volumes. Protágoras, Apologia, Fedro, Timon e Banquete. O que nos deixou Pitágoras? Estamos aqui analisando Pitágoras agora. Não deixou nenhum livro, não é? A palavra filosofia, o seu significado, né? Filosofia, amigo da sabedoria, aquele que busca sabedoria. A própria matemática, né? O nome matemática, o conceito, os princípios fundamentais da matemática. Como exemplo, o teorema de Pitágoras. Valores morais. Olha essa frase aqui que é atribuída a Pitágoras. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. Então ele acreditava que uma criança educada não iria cometer crimes, né? O fundamento do comportamento do homem está na educação. Reflexões sobre o dualismo, alma e corpo. Então foi com Pitágoras que começou essa reflexão aqui, ó, sobre alma e corpo. Pitágoras acreditava na reencarnação, acreditava que a alma poderia, digamos assim, evoluir, né? Então, dependendo da conduta do ser humano, dependendo da conduta do homem, ele poderia reencarnar em formas cada vez mais superiores. Ok? Bem, então a resposta aqui é Aristóteles, né? Basta você atentar para esse print. Foi exatamente esse print que eu coloquei no vídeo. Todos os homens, por natureza, desejam saber. Aristóteles. Quer dizer, o homem já nascia, né? Já era natural. O que é natural? Aquilo que nasce independente da vontade do homem, né? Então, ele pensava dessa forma. Qual a parte da filosofia, tanto faz falar qual a parte ou qual o ramo, né? Qual o ramo da filosofia, que estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos. Um exemplo de fenômeno linguístico é a própria mudança do significado das palavras, né? Com o passar do tempo, elas adquirem um significado diferente, né? Comparado com a origem. A ética, a estética, a filosofia da linguagem, a filosofia política, a lógica. Bem, a ética, ela reflete sobre os valores, sobre o que é certo, o que é errado. Moral é costume, é comportamento, né? São as regras aceitas como corretas. O homem é o único animal que cria regras para si, para que haja
uma boa convivência, para que haja uma boa produção, para que haja harmonia, não é? Então, a ética é a parte da filosofia que reflete sobre os comportamentos humanos. Por que o homem cria regra? Essas regras podem ser modificadas com o tempo. O que é certo e por que o certo é certo, né? E por que o errado deve ser evitado. Tá joia? A estética, parecido os nomes, um pouco parecido, não é? Ética e estética. Estética é a parte da filosofia que reflete sobre o que é o belo, o que é a beleza. O que nos faz emitir um juízo estético, dizendo que algo é belo ou feio. Eu digo, esse carro é belo, essa árvore é bela, aquela casa é feia. A todo momento nós estamos fazendo um juízo estético, né? Sobre as coisas de uma maneira geral. Então a estética faz essa reflexão sobre o belo. 3. A filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos. Uma das principais características da filosofia da linguagem é a maior diferença entre o ser humano e os outros seres que existem no mundo. Então, somente o homem, né, tem uma linguagem sofisticada, né? Comparamos com a forma que os animais se comunicam, né? Os animais, de uma certa forma, eles também expressam alegria, contentamento, né? Tristeza, raiva, eles também expressam isso. Mas o homem expressa os seus sentimentos, seu pensamento, as suas crenças de formas mais sofisticadas, né? Exemplo de fenômeno linguístico, a mudança do significado das palavras com o passar do tempo, como eu falei anteriormente. A resposta a essa questão seria o item C, né? A filosofia da linguagem. Ok? Algumas questões feitas pela filosofia política. Vamos explicar essa parte aqui ainda, né? A filosofia política, ela faz essas questões aqui, ó. O que é justiça, o que é liberdade política, o que é igualdade, há direitos humanos, quais são e qual a sua fundamentação? Deve o governo promover a maior felicidade para o maior número possível de pessoas? E se é assim, qual é o lugar para as minorias nesse governo? O que dá ao governo legitimidade? O que é governo legítimo? O que torna o Estado soberano? O que é soberania? De que modo e por que pode uma maioria justificar sua ação e impor seus fins e decisões para o resto da sociedade? Qual a melhor forma de governo? Existe um espaço específico para o que é comum, público, diferente daquilo que é particular, privado? Podemos fazer essa distinção entre público e privado? Qual é a característica desse espaço público e como ele se constitui? Então, todas essas questões estão ligadas à filosofia política. A lógica é uma parte da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, proposições e suas regras. Vocês lembram daquela proposição? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal, né? Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente. Sendo assim, uma ferramenta do correto pensar. Tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. Então, a palavra logos
ela quer dizer lógica, ela quer dizer palavra, ela quer dizer fala, não é? A ideia de falar e argumentar pressupõe que o que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. Então, toda pessoa que, quando A fala com B, o A procura dar sentido ao que fala, né? Procura se expressar de uma forma clara para o outro, né? Onde o outro veja a lógica dos seus argumentos. Então, a resposta a essa questão é o item C, a filosofia da linguagem. O que buscamos? O que procuramos na vida? Essas duas questões nos levam a obter respostas bem subjetivas. Perguntando a 10 ou 100 pessoas, cada uma responderá algo diferente. Contudo, quando a filosofia faz esse tipo de questão, ela procura uma resposta universal, ou ao menos ampla, né? Que abrange todas as outras. Qual item tem resposta mais ampla à pergunta feita? O que buscamos? Buscamos dinheiro? Dinheiro para pagar nossas contas? Comprar livros? Pagar a internet? Comprar comida, né? Amigos. Buscamos amigos para conversar, trocar ideias. Já dizia Santo Agostinho, nada é caro ao homem se este não tem amigos, né? O homem procura compartilhar o que tem, ou no aspecto material, intelectual, emocional. Conhecimento, porque buscamos conhecimento para transformar o mundo. Quais as motivações que motiva a busca que o homem faz para adquirir conhecimento? O que aprendemos ser um valor? Trabalhar? O que buscamos? Então, a resposta a essa pergunta é o que aprendemos ser um valor, né? O que aprendemos ser um valor. Por quais motivos buscamos o que buscamos? Aristóteles diz que tanto as pessoas mais sábias quanto as pessoas menos doutas concordam que toda a ação humana tem como objetivo alcançar a felicidade. Ou seja, tudo que o homem faz é para alcançar a felicidade. Se faz parte da natureza humana o desejo de ser feliz, o fim mais elevado não poderia ser outro. E por isso há esse consenso. Então a felicidade, esse consenso. Tudo que o homem faz é para alcançar a felicidade. A resposta correta, então, é o item D. Quarta questão. O filósofo tem por apreço, ou seja, o que ele valoriza, né? Caprichar na leitura dos resumos feitos por outros leitores, dispensando as obras originais. Em fazer resumo é importante, né? Quando o professor está fazendo um fichamento, está fazendo notas de aula, colocando notas de aula, que dali não deixa de ser um resumo. Mas o resumo feito por outra pessoa não é suficiente para que a gente possa aprender. O resumo, ele é bom para quem faz, né? Quem faz o resumo acaba ganhando mais do que aquele que recebe. Mas isso também não quer dizer que a gente não deva apreciar o que um amigo ou colega resolveu organizar como um resumo da leitura de um livro, né? Dar respostas prontas a perguntas complexas e assim nos ajudar a ganhar tempo,
o filósofo aprecia isso, dá respostas prontas? Não, né? Ao contrário. Até porque ao se dar uma resposta absoluta para uma determinada pergunta filosófica, não encerra a discussão, a conversa, né? Ficar sempre em silêncio, mesmo que alguém esteja desenvolvendo, explicando uma ideia equivocada. Tem aquele ditado popular, né, que diz que silêncio é de ouro, né? Silêncio é de ouro. Ficar em silêncio é muito importante, né? Em muitos momentos o que é recomendado é o silêncio. Mas e aí, quando você vê alguém falando algo indevido, por exemplo, defendendo a ideia de que não há justiça no Brasil, a gente tem que fazer a justiça com as próprias mãos. Aí a pessoa começa a argumentar, e aí você não concorda com aquilo dali. E aí você vai ficar em silêncio? Você fica em silêncio? Instigar o pensamento de si mesmo e dos outros por meio de questionamentos. Ou liberar o pensamento da dúvida. O objetivo da filosofia não é viver sem dúvida, ao contrário, né? É procurar alimentar as dúvidas, ter dúvidas. Então o item correto é esse daqui, né? Instigar, provocar o pensamento em si mesmo, né? Quando você faz questionamento sobre um tema, você já começa a ficar mais ligado no assunto, né? E vai provocando as outras pessoas também a pensar sobre o tema. Então o item correto é o D. E a quinta questão: qual obra, livro, né? Quando eu falo em obra, estou me referindo ao livro. E qual pensador foi o primeiro a trabalhar o conceito de liberdade? Aqui eu coloquei várias obras e os seus respectivos escritores, autores, tá bom? E é bom lembrar que Sócrates não escreveu nada, né? Então, levando em consideração o que foi dito antes, você já percebeu que esse item não poderia estar correto. Na universidade é muito comum os estudantes perguntarem, né, aos novatos, né, os veteranos perguntam: e aí, rapaz, tu já leu o livro tal de Sócrates? Já. Mas aí a pessoa caiu ali na pegadinha, né? Sócrates não escreveu nada. Tá bom? A República de Platão, Ética, a Nicômaco, Aristóteles, O Príncipe, Nicolau Maquiavel, e a Utopia, Thomas More. Qual você marcaria essa questão? Lembrando que você só vai ter que usar o livro, né? Aliás, o vídeo como fonte de pesquisa. Então eu me pronunciei sobre essa obra aqui, Ética a Nicômaco, escrito por Aristóteles. Ok? Eu botei aqui umas observações, mudando aqui a minha imagem. Primeiro, procure ler as notas de aula em PDF, tá? Procura sempre fazer essa leitura. Elas complementam essas explicações por vídeo. Outro lembrete que eu coloquei aqui para vocês: quando for o melhor momento, procure ver os vídeos e sites que recomendo, tá abaixo nos meus vídeos, né? Esses links reforçam o que aqui foi exposto. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a qualquer momento. Tudo de bom.